Fala, meus amigos, hoje vamos de PIB, Produto Interno Bruto, porque o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, neste dia 3 de março de 2021, divulgou finalmente os dados econômicos de 2020 com relação ao PIB brasileiro, ao Produto Interno Bruto do Brasil, quantificado e finalizado com relação ao ano de 2020. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações. Aqui falamos de Bolsa de Valores, mas também falamos de fatos relevantes com relação à economia brasileira, e PIB é muito importante. Saber o Produto Interno Bruto de 2020 e as projeções para o PIB de 2021 é muito importante, é muito interessante para nós investidores. E vejam que o PIB de 2020, o Produto Interno Bruto do Brasil, ficou em menos 4,1%, bem acima então das projeções do Banco Mundial, que falava de casa de menos 8%. E as projeções para 2021, hein? Certamente serão impactadas pelo auxílio emergencial e pela vacinação em massa da população, que são dois pontos ainda de interrogação com relação a nós brasileiros. Então eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo duas notícias sobre o PIB do Brasil 2020 e projeções para o PIB 2021. Estamos falando de Produto Interno Bruto divulgado pelo IBGE no dia de hoje, referente a 2020. Fique até o final do vídeo e compartilhe este conteúdo do Canal Milhão, meu amigo. Dia 3 de março de 2021, quero compartilhar com vocês nesse vídeo duas notícias que saíram hoje. PIB do Brasil 2020, saiu o PIB consolidado do Brasil 2020, que caiu 4,1%. E se vocês pensam que a economia brasileira está ruim, vejam durante esse vídeo a comparação com outros países bem piores que nós aqui no Brasil, hein, amigos? Esta primeira notícia que eu quero compartilhar com vocês saiu no G1. Desempenho do PIB do Brasil em 2020 supera o de latinos e inclusive PIBs europeus, mas o país deve ficar para trás este ano. E aliás, nesse vídeo aqui também vamos abordar o PIB de 2021, as expectativas. Sob os efeitos da pandemia, o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil em 2020, caiu 4,1%, segundo a divulgação de hoje do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Apesar do resultado negativo, o desempenho do país foi superior, ou melhor, seria dizer menos ruim, ao das principais nações latino-americanas e potências europeias que foram afetadas por duas ondas de Covid no ano passado. De acordo com o Banco Mundial, 5 dos 10 mercados emergentes e economias em desenvolvimento com maior índice de mortes por Covid per capita no mundo no final de 2020 estavam na América Latina e no Caribe, incluindo 5 das 6 maiores economias da região, entre elas o Brasil. Ainda assim, a redução do PIB brasileiro de 2020 foi menos severa do que a expectativa do Banco Mundial para a região em 2020. Vocês se lembram que a expectativa do Banco Mundial era de menos 8,4%? Essa contração refletiu o rápido aumento de infecções, aversão ao risco relacionado à pandemia por famílias e empresas, medidas de controle da Covid e consequências de uma economia global em encolhimento, informou o Banco Mundial em Washington, Estados Unidos. E aqui nós temos um infográfico indicando o PIB de 2020 de alguns países, no qual o primeiro país desse infográfico é o Brasil, menos 4,1%, seguindo de Estados Unidos, 3,5%, Espanha, menos 11%, Japão, PIB de menos 4,8%, México, menos 8,5%, Reino Unido, menos 9,9%, Colômbia, menos 6,8%,
Alemanha menos 4,9%, Argentina menos 12,3%, Rússia menos 5,05% e Bolívia menos 7,3%. O único país positivo aqui é a China com mais 1,97%, sendo que China, Argentina, Rússia e Bolívia ainda não divulgaram os seus resultados de PIB 2020 oficiais, ok? Não tem resultado fechado ainda para esses países. E de acordo com Emerson Marçal, coordenador do Centro de Macroeconomia Aplicada da FGV, os países que perderam o controle da pandemia foram bastante afetados em termos econômicos, como o Reino Unido e a Espanha, que viveram a segunda onda da Covid-19 no final do ano passado. No entanto, eles estão controlando a pandemia com a vacinação. Vão fechar essa curva primeiro que o Brasil e provavelmente já perderam o que tinham que perder em termos financeiros. O mesmo acontece com Israel, explicou o professor. Por ter sido o primeiro país a lidar com a pandemia no final de 19, a China deve ser o único país a registrar um PIB positivo em 20, um crescimento estimado de 1,97%, segundo o Banco Mundial. Esse deve ser o ritmo de crescimento mais lento da China desde 1976, embora acima das projeções iniciais. Será uma recuperação contínua e apoiada pelo controle eficaz da pandemia e pelo estímulo impulsionado pelo investimento público, acrescentou a instituição. E o cenário para 2021, o PIB de 2021? Na avaliação de Marçal, o desempenho do Brasil em 2020 com relação ao PIB foi sustentado principalmente pelo auxílio emergencial. A esperança para 21, disse, era fechar a curva da pandemia com a vacinação, mas a gente não tem vacina suficiente para fazer isso rápido. O que aconteceu no final do ano passado com os países desenvolvidos deve acontecer no Brasil apenas em 22. Nos Estados Unidos, por exemplo, 2021 vai ser um ano de normalização, comparou. Segundo o Banco Mundial, se o progresso no controle da pandemia for atrasado por 2 trimestres durante 2021, o crescimento global pode ser inferior à metade do crescimento da linha de base. Por outro lado, se a pandemia pudesse ser contida um trimestre antes do previsto, o crescimento global seria maior e provavelmente suficiente para reverter as perdas do ano passado, conclui a instituição. Tem uma outra notícia, desta vez uma notícia que saiu no UOL, que vale a pena também compartilhar com vocês com relação ao PIB de 2020 e ao PIB de 2021, Produto Interno Bruto do Brasil. Título: com lockdown e demora na vacinação, governo admite PIB menor em 2021. Vejam isso, ou melhor, ouçam esta notícia que é um tanto quanto interessante para não colocar outros adjetivos, tá? Lembram daquela história da recuperação em V do Paulo Guedes? Pois é, né? Não aconteceu. Agora estão falando de recuperação em W, porque V tem um fundo só e W tem 2. Entenderam? A recuperação da economia brasileira, alardeada pelo ministro da Economia Paulo Guedes, como em V, ou seja, que após uma queda brusca também reagiria crescendo rapidamente, já faz parte de uma expectativa do passado. Dentro do Ministério da Economia já há certo consenso de que a recuperação que poderia acontecer nesse início de ano já está comprometida com a pandemia em alta. Agora, essa retomada pode no máximo se tornar um W, com novas quedas e retomadas em velocidade, mas não necessariamente com sustentação na avaliação de fontes da equipe econômica. Ontem, dia 2, Guedes afirmou que acreditava que a queda do PIB deveria ser abaixo de 4% em 20. Já hoje, o resultado de PIB, o resultado do PIB consolidado de 2020, divulgado pelo IBGE, que mostrou 4,1% de queda, foi maior que o de 1996. Segundo técnicos da pasta, a decisão de diversos estados em restringir as atividades, o chamado lockdown, certamente reduzirá o nível de atividade econômica. O tempo de duração das medidas restritivas é que definirá o tamanho da queda do PIB, Produto Interno Bruto, no primeiro semestre de 2021, argumentam. A recuperação em V pode se tornar uma recuperação em W agora.
Tudo vai depender do tempo de fechamento das cidades. A recuperação da economia brasileira depende do nível de vacinação. Quanto mais rápido vacinarmos a população, mais rápido será a recuperação. E claro, precisamos de reformas, disse um técnico na pasta. Guedes também tem batido na tecla de que o ritmo da vacinação será crucial para que a economia possa voltar a crescer. Em reunião no último domingo no Palácio da Alvorada, com o presidente Jair Bolsonaro e outros ministros, Guedes ouviu promessas do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de que entre março e maio o país pode dar um salto na vacinação. Guedes ainda luta para aprovar a PEC emergencial que permitirá a concessão do auxílio emergencial com medidas de contrapartida para não ampliar ainda mais o rombo fiscal. Apesar disso, a articulação do governo já admite que o mais importante é conseguir aprovar a PEC o quanto antes nas duas casas legislativas para garantir o pagamento das parcelas do novo auxílio emergencial ainda no mês de março. A votação no Senado está marcada para começar nesta quarta, dia 3. Segundo fontes do governo, a promessa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é aprovar a medida em 2 turnos ainda nesta semana. Depois disso, o Palácio do Planalto quer acelerar a votação da Câmara e a edição de medidas jurídicas que permitirão o pagamento do benefício. Meus amigos, então, ficamos por aqui hoje e compartilhamos com vocês o PIB consolidado do Brasil, o PIB brasileiro de 2020. Para quem não sabia, o PIB de 2020 brasileiro ficou em menos 4,1%, então foi um pouco melhor do que as expectativas do Banco Mundial. Ficamos por aqui então, assim que tiver novas notícias sobre economia, postaremos aqui no canal Milhão. Se ficou até agora, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, continue conosco, poste os seus sentimentos e as suas expectativas com relação à economia brasileira e ao PIB de 21. O que vocês acham que vem pela frente? Será que até dezembro a gente consegue vacinar toda a população brasileira? Você acredita isto? Põe nos comentários então, meu amigo do Milhão. Abraço, tchau!